Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma live no Corporate Pitch 2020, hoje com a Sicredi, a Halo, e dando continuidade a um trabalho que nós viemos fazendo já há alguns anos de compartilhar experiências concretas entre o relacionamento de startups e de organizações estabelecidas. O Corporate Pitch está, nesse ano, na sua 4ª edição online, já tendo coberto outras indústrias, e hoje, então, estando aqui para conversar sobre experiências no segmento de serviços financeiros. Muito legal estar aqui novamente compartilhando as trincheiras da inovação corporativa, aquilo que acontece lá no dia a dia, os desafios, as sensações, os eventuais melhores caminhos para conseguir transformar novas ideias em resultados que beneficiem os negócios, que criem oportunidades para os parceiros e que impactem positivamente a sociedade. Estão aqui conosco hoje 3 convidados: o Gustavo Porto, especialista de inovação no Sicredi, a Priscila Bibiana Viegas, que é Product Owner da transformação digital no Sicredi e que foi quem trabalhou lado a lado com o time do Bruno, que é o cofundador na Halo, e eles estarão em seguida contando as suas experiências concretas nesse relacionamento. Mas antes disso, eu queria lembrar a vocês que nós ainda temos mais uma edição do Corporate Pitch 2020, que é na semana que vem, no dia 15, às 17 horas, numa sessão que vai cobrir o relacionamento entre a Unimed e a Conexa. Como vocês podem perceber, nós já conversamos sobre agronegócio, óleo e gás, farmacêutico. Vamos falar hoje de serviços financeiros e na semana que vem sobre saúde. Para dar uma visão para vocês sobre como esse tipo de iniciativa é estruturado, todos os programas de engajamento entre startups e empresas estabelecidas que estão aqui apresentando seus resultados foram estruturados com um mapa, que é esse quadro que definia qual era o horizonte de inovação-alvo da organização, quais eram os seus objetivos, o grau de maturidade da startup com quem priorizavam trabalhar, o modelo de conexão, se era um modelo de investimento, de contratação, de parceria, e qual era a oferta de valor. Esse quadro ele servia para alinhar internamente a organização naquilo que ela quer, que é, quem sabe, o primeiro passo desse desafio. Além disso, além de ter em mente uma estratégia de como estruturar essa conexão, todas essas iniciativas seguiram um passo a passo comum, ou, em alguma medida, similar. Uma fase de desenho da estratégia dessa iniciativa e identificação daquilo que nós chamamos de desafios, que são as oportunidades que a empresa quer endereçar ou as dores que ela quer resolver, uma fase de busca ativa e de recepção ativa de soluções de startups, uma apresentação destas soluções priorizadas para esses desafios, um período de cocriação de projetos pilotos entre as partes, um período curto de piloto e uma avaliação de resultados que deliberava se havia espaço para um rollout dessa solução, uma extensão de piloto ou a suspensão dessa relação no piloto. Falando em piloto, e concluindo já aqui a minha participação, esses projetos eles foram estruturados com esse framework, que a gente chama de framework de aprendizagem de pilotos. Nós estruturamos 250 pilotos com esse framework, e ele serve para organizar um projeto piloto entre uma empresa estabelecida e uma startup. Ele serve para estabelecer um protocolo comum, ele serve para balizar expectativas, para definir o que é sucesso,
aumentar as chances de ter uma boa execução, mas, acima disso, uma boa avaliação, uma avaliação baseada em dados e fatos. E esse framework foi publicado numa edição recente da revista do MIT aqui no Brasil. Feita essa introdução para dar o pano de fundo da origem desses relacionamentos, esse relacionamento do Sicredi com a Halo, ele se deu no programa Inovar Juntos, que é uma iniciativa do Sicredi e que eu vou convidar o Gustavo Porto para, em iniciais manifestações, poder nos dar uma visão do quem é o Sicredi e o que é o Inovar Juntos, e aí, na sequência, passar para a Priscila, que vai nos contar qual era a problemática ou a oportunidade que queria ser endereçada na época, o Bruno para contar um pouquinho da Halo e depois um bate-papo aqui entre todos nós. Gustavo, seja bem-vindo. Quem é o Sicredi e o que é o Inovar Juntos? Max, primeiro queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aqui, compartilhando um pouquinho da experiência, né, que a gente teve com esses programas. Primeiro, o Sicredi é um sistema cooperativo de crédito, é um sistema que é formado por 110 cooperativas, nós temos ali 4,7 milhões de clientes e estamos acho que com quase 1.900 agências pelo Brasil todo. E falando do Inovar Juntos, né, o programa surgiu, nasceu com a InnoScience. A InnoScience, né, nos ajudou a construir esse programa, a buscar a essência dele, a encontrar o caminho, né? Então, não existiria o Inovar Juntos se a InnoScience não tivesse junto com a gente, né, construindo esse programa. E eu acho que, em resumo, é isso, Max, assim, sobre... Depois eu acho que a gente vai estender um pouquinho mais, né, o papo sobre o programa. Sem dúvida. Obrigado, valeu, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Priscila, nos conta como é que tu conectou com essa oportunidade que deu origem ao Sicredi Conecta e né, já com esse pequeno trocadilho. E nos conta um pouco o que era a visão inicial, para depois a gente explorar um pouco de como é que foi o piloto e tudo mais. Perfeito. Então, meu nome é Priscila, eu trabalho especificamente dentro da transformação digital do Sicredi, né? E dentro dessa transformação digital, o que a gente tinha como objetivos, né? Temos como objetivo além de toda a transformação que a gente está desenvolvendo agora, de troca do core, a gente também tinha objetivos de ter novas formas de se relacionar. E uma das novas formas de se relacionar que a gente gostaria de testar era justamente por meio de um marketplace, onde a gente pudesse agregar ainda mais, além de produtos financeiros, né, do Sicredi, que a gente já fornece, novas formas a gente estar se relacionando com os nossos associados. Então, quando a gente viu dentro do Inovar Juntos, que é esse programa de conexão com startup, essa possibilidade de testar essa novidade, né, que até então a gente não trabalhava. Então, o nosso desafio, quando a gente lançou dentro do Inovar Juntos, era bem focado em testar essa nova forma de se relacionar, né, e ver a aderência com relação a ter um marketplace, se é ser aderente ou não, tanto pelas cooperativas, né, que são os nossos clientes ali, né, quanto pelos associados da cooperativa, para saber se a gente ia conseguir trabalhar essas novas formas e também ia ser aderente. Então, num resumo, assim, o nosso desafio é esse, né, colocar aí, conseguir alguma startup que pudesse nos ajudar a pilotar isso, né. Foi aí que surgiu a Halo e o Bruno. Legal. Bruno, seja bem-vindo. E Halo ou Halo, Bruno? Perdão da minha... Halo que é olá em alemão. Ok, Halo. Então, olá para ti e seja bem-vindo aqui. E nos conta o que é a Halo, qual é a origem dela, como é que surgiu a ideia e como é que a solução encaixou nessa necessidade do Sicredi. Obrigado pela tua presença. Legal. Obrigado todo mundo pela presença, obrigado todo mundo que está assistindo a gente. É muito legal poder compartilhar um pouco desse case com o Sicredi, que transformou a Halo também, né? A gente surgiu há 5 anos atrás
como uma solução para gerar negócios, né? A gente queria, a todo custo, gerar oportunidade, né? Criar uma conexão de oportunidade para pessoas, para empresas. E a gente, como uma boa startup, ficou aí 2, quase 3 anos pivotando, que a gente diz, né? Que foi tentando encontrar o product market fit, né? Que é encontrar o cliente que estivesse disposto a pagar pela solução, que sentisse a dor que a gente atendia e como que a gente atendia e a forma de fazer diferente e conseguir provocar, né, os gigantes que a gente chama, né, que são essas grandes empresas, essas grandes corporates, a se mexerem de uma forma um pouco diferente. A Halo, então, desenvolveu, né, essa solução de negócios, esse marketplace, e a gente apresentou para o Sicredi com alguns pontos diferentes de qualquer marketplace, assim, né, principalmente conectando as soluções do Sicredi, conectando meios de pagamento, conectando a forma de login para facilitar que o cooperado, que o cliente do Sicredi possa acessar a plataforma de uma forma transparente, que ele não precise criar uma senha nova e ter outra autenticação, né? Então, a gente se especializou em fazer isso. Hoje, a Halo atende somente instituições financeiras, desde cooperativas a bancos no Brasil, criando esse tipo de solução customizada. E lá atrás, o Inovar Juntos foi o programa que mais acolheu, assim, eu falo com todo orgulho para onde eu vou. Eu costumava até ano passado, né, e a cada 15 dias para São Paulo, em diversos eventos, hoje em dia um pouco mais online do que lá, mas aonde eu tenho a oportunidade, eu fui até o Web Summit ano passado também apresentar a Halo em Portugal, e lá eu tive a oportunidade de contar um pouco do Inovar Juntos, né, que foi um momento assim que a gente viu uma corporate mais aberta para receber inovação, né? A gente conversava com qualquer setor, a gente precisava de uma reunião com o pessoal de segurança, a gente pegava, levantava a cadeira e ia até lá, e o pessoal tinha prontidão para conversar com a gente, pessoal de crédito, C-levels do Sicredi, enfim, realmente o Sicredi abraçou a ideia de criar um programa de inovação aberta, de conectar com as startups e realmente, cara, a gente precisa abrir o nosso coração para que as startups nos entendam e que a gente entenda o Sicredi, né? Então, foi uma parceria muito legal que a gente construiu, que a gente conseguiu colocar esse MVP, que a gente pivotou, entendeu as diferenças de cada cooperado, de cada região, e conseguiu fazer o rollout, né, colocar ele para todo o sistema do Sicredi hoje. Que legal. Obrigado, Bruno. Gustavo, a gente sabe que, mesmo quando a organização está aberta e tenta se estruturar, nem sempre todos os casos saem tão positivos quanto esse da Halo. E essa jornada do Inovar Juntos, ela já está no 3º ano. Qual tem sido, na tua avaliação, o fator crítico de sucesso daqueles projetos que vencem o piloto e vão para o rollout, se tu tivesse que isolar uma variável, Gustavo? Uhum. Eu acho que não é difícil separar uma variável só, né, de fator crítico, mas eu vejo assim que um dos fatores principais para que isso aconteça é o engajamento dos times. A gente tem que estar com o time, a Priscila ali e o time da Priscila, eles engajaram muito no projeto, muito. Então acho que esse, talvez, se fosse destacar, seria um dos principais fatores, assim, com certeza. Porque a gente tem uma forte concorrência, né? Os times muitas vezes estão ali com outras atividades, né? E tem essa concorrência, é difícil fazer essa divisão, né? Entre o trabalho do dia a dia, a curto prazo, que vai ali sempre tentando entrar na fila, né? E uma inovação que está vindo, que é algo incerto ainda, que vai ser testado. Então, eu acho que assim, o engajamento dos times que estão envolvidos no projeto é o ponto principal para que isso vire para a produção mesmo. A gente saia dessa primeira fase. Legal, eu penso que realmente é um fator decisivo esse, né? A gente brinca aqui na Nanoscience que ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. Mas os times que dão certo, eles criam um tempo além do que sobra.
E aí eu queria exatamente pedir para a Priscila contar um pouquinho da jornada no piloto. Como é que ela era no dia a dia, Priscila? Vocês tinham uma dinâmica de relacionamento com a Halo? Toda segunda, não? Como é que foi os 3 meses originais de piloto, assim, a dinâmica de trabalho? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem esse relacionamento, pensam, puxa, eu dou para a startup uma RFP, né, uma requisição lá, e ela que se vire, ou não, eu é que remo, ou é ele que rema, ou a gente rema junto. Como é que era o dia a dia, assim, para as pessoas terem um pouquinho mais de concretude de como se dá uma parceria como essa durante um projeto piloto de tão curto prazo e tamanha intensidade? A gente, até dentro do programa, né, do Inovar Juntos, a gente tinha algumas etapas que a gente acabava seguindo, então foi bem organizado, assim, do que a gente precisava seguir. E aí até vinculando um pouco ali do que é o sucesso, né, que o Gustavo estava comentando, e como a gente lidou com isso, a gente não quis que fosse também uma coisa que eu, como PO do produto, vou escopar aquilo, vou entregar para o Bruno vai me desenvolver, e depois eu vou validar, e depois eu respondo para ele, deu certo, Bruno. Não, a nossa ideia era a gente estar em conjunto, porque e um dos pontos que eu acho que também é um ponto de sucesso é a gente saber o que a gente quer testar, né? Não o que a gente quer de solução, mas o que a gente está procurando como resposta. A gente tem que ter as perguntas, né? O que a gente está procurando como resposta? Porque através disso a gente conseguiu ter uma flexibilidade maior naquilo que a gente queria testar, né? Então, a gente, dentro do programa Inovar Juntos, a gente avaliou algumas startups, né? E a gente entendeu, a Halo é a mais aderente daquilo que a gente quer testar como pergunta. E a partir disso, com a solução da Halo, a gente começou a contrapor, né? Olha, isso vai atender isso, a gente consegue testar o que os guris conseguiriam ali da Halo, já adaptar para a gente testar o quanto antes, como o Bruno comentou, a gente tem algumas áreas que são imprescindíveis, falando de uma instituição financeira, como prevenção à fraude, segurança da informação, né? Então, esses times estavam muito presentes para a gente tentar adaptar. Eu acho que nesse processo dessa jornada de 3 meses, que foi quando a gente fechar a parceria, colocar no ar, a gente já estava em paralelo, assim, já colocando uma rotina de trabalho muito boa, sabe? E que continua até hoje, né? Então, vamos fazer dailies, vamos todo dia fazer um checkpoint do que aconteceu, a gente tinha que escolher uma cooperativa, né, que foi a cooperativa que topou testar isso e colocar para fora. Vamos visitar essa cooperativa, vamos estar presentes para engajar essas pessoas. Então, por isso que aquele ponto que o Gustavo comentou sobre a dedicação das pessoas, ela não pode ser no tempo extra, porque a gente teve que viajar, o Bruno veio para cá, o pessoal da Hello veio para cá algumas vezes, a gente tentou fechar essa conexão para que isso acontecesse. Sabe? Então, acho que dentro desse processo do piloto, a nossa conexão, a sinergia, conversar e estar presente, né, e dedicado para aquele projeto fez muita diferença também. Ainda explorando isso, Bruno, a solução de vocês, pelo que eu entendi, é um marketplace white label que se adapta à realidade de clientes de diferentes segmentos, é isso? Exatamente. A gente desenvolveu um core de negócios, digamos assim, onde a gente conecta as duas pontas, né? A dor que a gente encontrou em instituição financeira é uma dor que a gente fala como pessoa física mesmo, né? Cara, o meu banco, a minha cooperativa, nunca me ligou para oferecer algo, né, que não seja um produto financeiro, né? E a gente sempre provocava isso. Pô, a gente tem uma base muito grande de pessoas físicas e jurídicas, empresas, indústrias, prestadores de serviço, e por que não explorar isso de uma outra forma? Onde você vai acabar vendendo produtos financeiros, porque, afinal de contas, é o core business deles, né? O core business de uma instituição financeira é trabalhar com dinheiro. Então, a gente só queria provocar eles nessa questão de existe uma outra forma de vender dinheiro, entre aspas, né? Então, a gente acabou criando essa solução e depois ela foi evoluindo, né, para uma solução para BNDU, por exemplo, que são bens que a instituição financeira toma de pessoas que ela deu crédito, por exemplo. Então, ela tem uma base grande de imóveis para vender.
leilões, por exemplo, então tem toda uma ordem de venda posterior a essa tomada de imóveis que vai a leilão. Então a gente criou uma plataforma onde conecta leiloeiros, e depois isso foi evoluindo, né? Criamos assembleia digital, criamos uma plataforma de conhecimento, de eventos, enfim, a gente entendeu as dores de diversas instituições financeiras e começou a criar vários produtos para atender elas, né? O nosso foco hoje total é em ajudar a instituição financeira nessa transformação digital, que é o que a gente conseguiu aprender, né? Junto com o time do Sicredi, muito bem falado pela Pri e pelo Gustavo, que é total, eu concordo muito com o Gustavo, que é a equipe, né? Como a Pri comentou, a gente foi diversas vezes, incontáveis vezes para Porto Alegre, para Joinville, a Priscila, o time dela também vieram aqui para Blumenau, na nossa sede, então a gente teve esse contato próximo, que talvez hoje até seja visto com talvez maus olhados, né, por questões sanitárias que a gente está passando, digamos assim, né, de pandemia, mas que eu ainda digo que isso é necessário, esse contato pessoal, esse olho no olho ainda é importante, como a Pri falou. É muito diferente de ela mandar uma RFP para a gente sair desenvolvendo, do que a gente conversar e entender, o meu cooperado, ele trabalha assim. Lá na região de Bento Gonçalves, onde tem vinícolas, é uma vinícola do lado da outra, e a gente poderia explorar essa conexão entre eles para usufruto do cooperado, né? Então, entender exatamente a dor do cliente e aplicar uma solução para ela é o que a gente conseguiu desenvolver com o Sicredi. Legal, legal. Gustavo, um ponto aqui interessante é que, por vezes, há desafios para startup se relacionar com a grande organização, né? Sejam de homologação, de cadastro, de pagamento, aspectos legais. Mas a gente tem aqui hoje nos assistindo pessoas que estão do universo empreendedor, ou seja, que são founders de startups, aqueles que são profissionais de diferentes áreas de grandes empresas e aqueles que são profissionais de inovação. E eu queria que tu pudesse compartilhar, aí, dada a tua experiência no Sicredi e Pregressa, quais são os cuidados que a empresa deve ter nessa relação com a startup para fazer a melhor seleção, para organizar melhor essa relação, não só do caso da Halo, mas também dos demais casos que o Sicredi vem desenvolvendo, Gustavo? Uhum. Eu acho, Max, que depende do nível do programa ou do estágio do programa que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de um programa mais early stage ali, a gente está olhando para startups que estão mais no início, tem alguns cuidados mais específicos, assim, principalmente em relação ao time da startup, né? Como esse time é formado, se ele tem a complementariedade que precisa ter, né? Muitas vezes tem times ali que, de repente, falta uma peça de tecnologia que é fundamental para o desenvolvimento. Então, eu acho que quando a gente está olhando para um programa mais inicial, startups que estão em estágio de validação ainda dos produtos, eu acho que o principal olhar tem que ser para a formação dos times ali e as competências das pessoas que vão tocar, porque as competências de quem está à frente do projeto ali que vão determinar se aquilo vai dar certo ou não, e o time que vai decidir isso. Então, assim, se fosse destacar um ponto principal nesse estágio inicial, seria olhar para o time e se ele tem os perfis complementares. Quando a gente está falando em um programa já procurando startups um pouco mais avançadas, assim, que já estão fazendo negócios, que já estão com grandes parcerias ou grandes clientes, aí eu acho que tem que olhar um pouco mais para como ele está desenvolvendo o produto, olhar para o modelo de negócio, olhar se tem o fit com que a empresa está buscando. E então acho que dependendo do estágio, né, tem coisas a se observar ali. Bom ponto, bom ponto. Acho que o caso aqui da Halo com o Sicredi, e a Priscila e o Bruno podem tocar nisso,
também ilustra um tema que é quando a startup está mais early stage, né, mais no início da jornada, ela tem mais flexibilidade para adaptar o produto. Quando ela está mais madura, a não ser que o produto tenha por natureza uma característica de configuração amigável, é um produto mais pronto que ou deu match ou não deu match, né? Queria que a Priscila pudesse cobrir assim um pouquinho esse aspecto, o quanto que da primeira solução apresentada ela guarda de proximidade, similaridade com o que hoje está disponível nas mais de 90 cooperativas e centenas de agências do Sicredi, Priscila. Do piloto, né, que a gente fez, Bruno, acho que a gente aprendeu muito, assim, sabe, do que a gente tinha como ideia, né? A gente testou muitas coisas, inclusive, assim, de funcionalidades e de forma de entendimento. Então, a gente conheceu também o nosso associado, entendeu o que eles iam entender daquele aplicativo. Né? Então, teve coisas, assim, que a gente tirou, né? Não vamos aplicar isso e vamos deixar com uma cara mais do que esse nosso usuário, né, o nosso associado estava entendendo. Então, a gente até em parceria assim, com a própria Halo, a gente brinca muito assim que a gente aprende juntos, né? Porque a Halo está aprendendo com o Sicredi, como o Bruno falou, mas a gente ali do Sicredi está aprendendo muito com a Halo, com os nossos processos. E a construção desse aplicativo, a gente não usa mais o que a gente usou no piloto, a gente conseguiu evoluir, né, para um aplicativo e aí permanecer também nessa parceria, depois do piloto do Inovar Juntos, a gente continua com a Halo, sempre crescendo mais o aplicativo. Então, nosso time cresceu, agora a gente tem, né, pessoas dedicadas em user experience, né, tem a designer que está estudando muito o que o pessoal está entendendo para a gente evoluir e direcionando esse aplicativo de marketplace para agregar. Que é muito fácil a gente nesse mundo assim de super apps, né, que a gente fala agora, né? Não existe uma instituição financeira que não tenha outras formas de se relacionar, já não é talvez uma coisa diferente, né? A gente consegue ver outros players no mercado fazendo isso. E é muito fácil a gente se perder nessa linha de querer colocar muita coisa dentro e não conseguir focar, né? Então, o que a gente tenta se ajudar nesse caminho também. Então, daquela versão que a gente tem lá no começo, acho que a essência, que é o marketplace, que é compra e venda de produtos, ela continua existindo. A gente acabou optando por alguns caminhos para não se perder e não acabar confundindo pelo perfil do nosso associado, sabe? A gente foi muito nessa linha mesmo. Legal. O CEO da Mastercard disse essa semana que as instituições financeiras não vão ser só plataformas financeiras, mas vão ser plataformas em sentido geral, e a gente já percebe isso em alguns movimentos lá fora, como do Banco ING e até aqui no Brasil. E o caso do Sicredi é um caso concreto nesse sentido. Bruno, e o que esse relacionamento inicial com o Sicredi gerou assim de virada na Halo, seja em relação a novos clientes ou em relação à captação de recursos, ou até em relação a exigências que o Sicredi fez no rollout e que foram importantes para solidificar a jornada de vocês? Legal, até complementando um pouco do que a Pri falou, realmente a essência do marketplace está ali, mas o resto está em outro lugar que a gente não sabe aonde, né? Então, realmente, como a gente vinha pivotando, como eu falei, né, para achar o Product Market Fit, a gente procurou várias vezes diversos clientes, né? Então, a gente procurava entre associações empresariais, a gente procurava cooperativas não financeiras, né? Outro tipo de cooperativa que a gente quisesse gerar esse valor. Então, para cada cliente, como a Halo surgiu, como você mesmo comentou, Max, para fazer algo personalizado, né? A gente não queria criar um produto e falar, usa isso, se não é isso, eu não quero, não. A gente realmente ia personalizando para cada cliente. Então, um pouco do que a Pri comentou, por exemplo, a gente tinha duas formas de exibir as promoções, os produtos, né? Uma coisa era promoção e outra coisa era produto.
Então, o cliente entrava e ele via várias promoções. Ah, legal, me interessei por essa promoção, eu quero ver o produto referente a essa promoção. Então, no modelo que a gente apresentou para o Sicredi, funcionava naquele momento assim. Mas no Sicredi a gente entendeu que, peraí, está confundindo as pessoas. Eles não sabem mais o que é promoção, o que é alerta, o que é banner do Sicredi, o que é produto, o que é serviço. Então, vamos partir para o MVP, que é o quê? Começar a fatiar, vamos começar a tirar algumas coisas de dentro da solução. E a Halo começou a aprender cada dia mais isso, né? Além de toda a parte de compliance, de segurança da informação, de tentativas de fraudes nas nossas plataformas, né? A gente passou por toda essa parte de segurança que antes, por a gente não tratar diretamente com instituições financeiras, né, registradas no Bacen, era outro tipo de instituição, a gente fazia vista grossa como startup, né? Falava, cara, o software está funcionando, está transacionando, tem dinheiro, está tudo seguro, nunca deu nenhum problema, vamos deixar assim. Agora, quando vem uma autarquia do Bacen e fala, cara, não é assim chegar e fazer. Você tem que ter certeza do que você está fazendo, você tem que ter rastreabilidade do que você está fazendo, você tem que ter um plano de contingência para se der alguma coisa mesmo assim errado. Então, essa visão da instituição financeira com o olhar do Bacen, por exemplo, foi o que mais a gente aprendeu. A gente entendeu que, cara, a gente está fazendo algo legal, né? Como todo começo de startup, estamos resolvendo uma dor, estamos solucionando um problema, até aí tudo legal. Mas agora a gente precisa se profissionalizar. E daí o que a gente conseguiu aprender com o Sicredi é isso: montar times, montar squads, ter o X, ter QA, ter todo esse time que a Pri montou. A gente viu, cara, a gente precisa muito disso, a gente quer escalar, se a gente quer crescer, né? E foi ali que a gente viu que a gente começou a profissionalizar, que a gente montou uma equipe e daí a gente começou a conquistar outras cooperativas, outros bancos, e a gente conseguiu escalar dentro do Brasil. Então, o maior aprendizado foi que é legal começar a startup, é legal começar a fazer as coisas do jeito que funciona, mas chega uma hora que ou você parte para organizar a casa e, no mínimo, ter um DRE, que é o que a gente sempre diz para as startups hoje. Tem muita startup que faz as coisas e só vai fazendo. Hoje a gente já olha e fala, cara, tens um DRE? Não? Então começa a pensar nisso, que lá na frente tu vai sofrer se não tiver hoje um DRE. Então, essa experiência da instituição financeira foi muito boa para a gente. Legal. Obrigado, Bruno. E parabéns pela convidada aí. Então, queria passar um tema para... Obrigado. Hoje eu estou como CEO e hoje eu estou como babá também. Que ótimo, que ótimo. Exatamente. Então, Priscila, eu queria que tu pudesse explorar um tema, e o Gustavo também, que é assim, a gente falou muito no piloto, né? Tem uma frase do fundador do LinkedIn, do Reid Hoffman, que diz que se você não tem vergonha do MVP, demorou muito para ir para o mercado, né? E a gente brinca aqui que se tu não tem vergonha do teu piloto, tu fez ele mais sofisticado do que devia. Mas, puxa, isso dá um certo embrulho no estômago de quem trabalha numa grande empresa. Pô, mas eu vou propor isso aqui? Não é possível. Queria que tu pudesse dar um pouco dessa sensação do módulo piloto, mesmo estando numa área de transformação digital, que tem esse drive, né, Lean Startup mais na essência, mas queria que tu pudesse dar um pouquinho do sentimento. Porque alguém que propõe isso dentro de uma empresa que está acostumada a receber projetos grandes e bem feitos. E que o Gustavo pudesse complementar como é que ele tem visto isso enquanto dinâmica na cultura da organização. E também lembrar aqui para o pessoal, a gente tem pessoas que estão assistindo pelo YouTube, mas também temos pessoas aqui no Zoom, então quem está aqui no Zoom, se quiser mandar uma pergunta no chat aqui, fica à vontade, pessoal, vai ser um prazer. Como é que é essa sensação do módulo piloto dentro de um lugar que todo mundo gosta de dar certo, Priscila? Uhum. É bem esse o cenário mesmo que a gente vive. A gente, no Sicredi é uma empresa centenária que acabou de viver uma transformação de cultura. Então, a gente trabalhava com projetos e passamos a trabalhar com ágil, vivemos isso, né? E é engraçado que onde a gente trabalha, a gente atende às cooperativas. Como o Gustavo comentou no começo, no cenário de como está o Sicredi, a gente tem em torno de 110 cooperativas.
E cada cooperativa ela tem um apetite a essa inovação ou não. Então, elas têm essa possibilidade de aderir ao Conecta, por exemplo, né? E a gente deixa disponível isso para a cooperativa e elas podem fazer adesão ou não dessa novidade para poder testar. Então, como falamos do piloto, a gente foi atrás de uma cooperativa que tinha um apetite alto a testar essa novidade. A partir desse momento que a gente tem um piloto, a gente coloca isso à disposição e essas cooperativas vão aderindo. E a gente tem um perfil bem conservador na maioria das vezes e tem aquelas cooperativas que topam testar. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, dessas 110 cooperativas, a gente estava com 23 que tinham aderido e que já estavam utilizando o Conecta, que estavam topando a participar. Com a pandemia, e um dos objetivos do Conecta, a gente tem muito forte, é trazer os associados do Sicredi, tentando fortalecer as regiões onde o Sicredi está presente, pela essência, né, da intercooperação, que é um dos princípios do cooperativismo. A gente, dentro do Conecta, começou a trabalhar muito forte isso. Com a pandemia, a gente acabou fazendo o quê? Comprando de forma mais online e priorizando os mercados locais, né, da nossa região. Então, ele casou muito com o que a gente teve que viver ali a partir de março, né? Então, de 23 cooperativas que a gente tinha em março, a gente está hoje com 95 que já aderiram. E essa forçada que a gente viveu da pandemia fez com que também a gente tivesse um novo olhar, né? Um novo olhar, inclusive, da forma como a gente está trabalhando essa inovação dentro do Sicredi como um todo. No geral, eu poderia dizer assim que não é natural, né? Não algumas cooperativas vai ser natural, algumas empresas vai ser natural, e para outras a gente vai ter que dar uma forçada ali e mostrar, criar cases. Então a gente cria muito assim, ó, vou pegar essa cooperativa case que está vendendo bastante, que está fechando negócios, que está dando resultado, vou transformar isso no case para mostrar para outras, né? E aí a gente vai conseguindo conquistar outras cooperativas ali dentro também. Legal, legal. Gustavo, como é que tu vê essa questão, assim, trabalhando hoje com diferentes times em parceria com startups, que é o sentimento do intraempreendedor ao se relacionar com a startup? No início tudo parece legal, puxa, eu estou num time, vou trabalhar com uma startup, né? Eu boto foto no LinkedIn e tal, mas qual é a sensação do cara ao propor algo assim simples, desprovido de todas as funcionalidades, em organizações que são acostumadas a fazer as coisas bem feitas e grandes, né? Sim. Eu acho que a tendência é sempre ir pelo caminho tradicional. Então, assim, a gente vê em quase todos os projetos que estão rodando que tem sempre uma força oculta puxando assim as pessoas a, não, vamos fazer um pouco mais aqui, vamos deixar um pouquinho mais redondo o projeto. Então, essa frase do Reid Hoffman ela é muito válida nesse momento, assim, né? Pô, vamos lançar, a gente tem que dar uma empurrada, assim, tem que provocar. E a gente muito se fala em três grandes pilares, né, da inovação, que é rebeldia, capital e conhecimento, né? Então, não adianta ter, a grande empresa tem capital, tem conhecimento, se não tiver um pouco de rebeldia ali também, fica faltando esse último tripé ali, né? Então, assim, tem que dar uma provocada. Se deixar no automático, a tendência é que os projetos vão pegando o caminho tradicional, assim. E aí acaba de perde toda essa vantagem, né, de poder experimentar rápido, poder aprender rápido. E eu acho que como uma dica para quem está nos vendo aqui, para dar um pouco de segurança, quando o perfil se você perceber que o time está um pouco inseguro em relação a isso, um bom caminho seria diminuir o piloto, encurta o escopo, né? Então, pô, vamos testar uma coisa muito grande, não, vamos testar com menos clientes, vamos testar num cenário mais controlado, que daí isso passa um pouco de segurança para o time. Assim que começa o teste nesse cenário um pouco mais controlado, que dá essa segurança, o time já relaxa e entende que essa dinâmica ela faz parte da coisa, e aí aquilo destrava, assim. Então, como dica seria, quando está difícil, reduz um pouquinho o escopo, dá um pouco mais de segurança. A ambição é o inimigo do piloto. Exato. Então, o risco é uma função de duas variáveis: o quanto você se expõe e qual é o nível de incerteza. Então, se você se expõe pouco, que é essa recomendação do Gustavo, o risco fica menor. Porque não importa que a incerteza seja alta,
se eventualmente as variáveis não se comportarem como você imaginou, o impacto vai ser pequeno. Muito se diz que essas grandes empresas erram e que, puxa vida, muitas pessoas têm receio disso, mas percebo como é a Amazon, como é o Google, que são empresas que eles testam tanto, porque os testes são tão pequenos que ele não tem nenhuma chance de colocar um negócio daquele tamanho em risco. Agora, claro, se você fizer uma alta exposição de capital, reputacional, com um alto nível de incerteza, se der errado, pode ser um impacto negativo. Então, eu penso que esse ponto que o Gustavo trouxe aqui do fazer mais controlado e reduzir o escopo, ele é o caminho. Agora, muitas vezes, a organização e o time, ele pensa, puxa vida, mas eu vou propor só isso. Então, acho que esse é uma tensão, e aí eu queria ouvir o Bruno nesse cenário, que é do lado da startup também, né, Bruno? Porque muitas vezes tu chegas num lugar que tem alto potencial para ti e tu pensa, puxa vida, agora é a hora que eu vou, né, aproveitar essa oportunidade. E acaba enveredando para um caminho que é fazer um projeto gigante que nós sabemos que muitas vezes ele não sai do papel, são dezenas de reuniões e a coisa não anda. Então, como é que é a sensação do empreendedor em relação a ver o tamanho da oportunidade, mas, ao mesmo tempo, ter que dosar a ambição? E se, enquanto o Bruno responde, a Priscila puder dar uma olhada numa das perguntas aqui que foi feita pelo professor Josué, quem sabe ela possa nos ajudar aí mais do que eu com essa resposta, para ver se ela se adequa aí à questão do Conecta. Bruno. Legal. É exatamente isso que acontece, tá? Não vou dizer que não é isso. A gente chega e fala, cara, é o Sicredi, cara. A gente pode pegar nossa plataforma, lançar que mês que vem vai ter 4,7 milhões lá dentro, vai ser lindo, a gente cruza o braço, estamos milionário, é isso, acabou, né? Acabou a vida, vamos se aposentar e partir o Cancún, né? Sim, confesso que passa esse sentimento, e assim, só que sinceramente, no nosso caso não passou tanto isso, porque eu já empreendo, eu tenho 35 anos, eu já empreendo, eu já tenho CNPJ desde os meus 18 anos, né? Então eu já empreendi com software house, eu já empreendi com hardware, com software, eu já tinha uma mínima casca, digamos assim, de sola, que me mostrava que isso não acontece, né? Não acontece da noite para o dia, pode ser qualquer cliente, pode ser o maior banco do Brasil, no nosso caso, a maior cooperativa, que não... Isso não acontece, não existe milagre, né? Não adianta você querer... tem uma frase que eu uso bastante, que é: quando você vai fazer algo pela primeira vez, tenha certeza que você vai errar. É inadmissível você fazer algo pela primeira vez e sair dizendo, cara, deu 100% certo. Então, não é assim. E até comentando um pouco do que vocês falaram antes, né? Não tem como a gente querer aplicar algo inovador dentro de uma instituição financeira ou de qualquer grande empresa, grande indústria, e ter certeza que isso vai dar certo. Então, o que o Gustavo comentou de, cara, vai cortando um pouco os pedaços, faz total sentido. Para a gente, né, voltando à pergunta inicial, parece que é um mar de rosas, parece que é lindo a gente chegar e vai colocar coisa, mas o que a gente vê realmente é isso. A startup, normalmente, ela quer entregar, e no começo a gente também batia muito nessa tecla, né, de, a gente queria fazer isso, beleza, eu faço do dia para a noite. Eu tenho a galera aqui, eu tenho a minha equipe, a gente consegue fazer do dia para a noite essa função. E daí, não, peraí, tem que aprovar e tem que conversar com a diretoria e tem que passar pelo X e tem que fazer um teste pelo usuário e a gente vai fazer uma entrevista. Enfim, então a gente começou a ver, cara, peraí, também não é bem assim, chegar com qualquer ideia. O que também, de novo, volta na minha fala anterior, é que ensinou a gente, né? Ensinou a criar processos, ensinou a gente como entender como funciona uma grande empresa. Hoje a Halo tem 18 funcionários, né? Então ela virou uma pequena prodígia média empresa, vamos dizer assim.
Então, a gente já tem uma equipe, já tem squads diferentes, já tem qualidade, já tem design, já tem nível gerencial. Então, a gente entendeu que, cara, esse gigante, ele é engessado porque ele precisa ser engessado, né? Precisa ter reuniões, como a Pri comentou anteriormente, né? Tem que ter uma reunião diária para você alinhar o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã. Então, a gente entendeu isso e não sofreu com isso, né? A gente internalizou a nossa sofrência, digamos assim, falou, cara, se é para melhorar o nosso processo e a gente entregar algo melhor do que a gente estava fazendo, vamos adotar essas medidas, e assim a gente foi, né? A gente adotou as medidas, a gente entendeu o tamanho que o Sicredi era e como a gente precisava se comportar ali dentro, e daí a gente usa isso para a vida, né? Quando você vai num jogo de futebol, você se veste de uma forma, quando você vai no shopping, você fala de uma forma, quando você vai num jantar social, num casamento, você se fala diferente. Então, você tem que entender um pouco também do seu cliente, do seu parceiro, como que isso está acontecendo, como que essa pessoa está conversando contigo e como que você tem que se relacionar com ela. Acho que foi isso que a gente tentou, de certa forma, aprender e aplicar dentro do Sicredi, aprender com ele como se portar com a instituição financeira. Legal. E, Priscila, não sei se o tema que estava ali, se tu conseguisse olhar no bate-papo, se faz sentido aí no contexto do Conecta, mas eu já vou te mandar uma pergunta também aqui, aí tu complementa se for o caso, que é o que mudou do piloto pro rollout? Porque tem muita empresa fazendo piloto com startup. Rollout já é outra coisa, tem menos gente fazendo. O que são as transições do piloto para o rollout que tu poderia comentar? Primeiro, sobre a pergunta ali que estava ali no chat, se eu entendi, né, o que está aí, depois você me confirma, para utilizar o Sicredi Conecta, você precisa ser associado, então basta acessar ali a loja de aplicativos, né, pesquisar a palavra Sicredi Conecta e vocês já conseguiriam utilizar. Se é essa a pergunta, né, se é para ter um marketplace, né, dentro da cooperativa de vocês, aí daria para, de repente, o Bruno comentar como seria para aproveitar o que a gente vai estar desenvolvendo aí para a sua cooperativa. Com relação... E aí, qualquer coisa, escreve aí, se não for essa a resposta, que a gente complementa também. Legal. Com relação ao piloto, do que a gente tinha feito no piloto para o rollout, a gente, dentro do Inovar Juntos, o nosso piloto ele era de 3 meses, né? Então, a gente tinha um contrato de 3 meses. E a gente fez uma reunião de ajustes, eu diria assim. Então, sentamos, né? Nós aqui do Sicredi, o Bruno, o João, que é da Halo, e aí a gente fez alguns ajustes de processos, de todos esses pontos que o Bruno comentou agora, de que a gente precisaria se adaptar, para que a gente pudesse continuar esse contrato, né? E aí a gente fechou um contrato de mais um tempo e a gente foi compondo o time. Então, todos os papéis que a gente não tinha até então, que era nós, né? Fazendo de tudo um pouco, então, né? O Bruno estava ali com a gente, daqui a pouco estava desenvolvendo e corrigindo alguma coisa, então a gente estava todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo para fazer o piloto dar certo. Depois de que isso passou, não é sustentável. A gente precisa que, para a coisa dar certo, a gente precisa ter os papéis bem definidos, então a gente definiu, né, os desenvolvedores, a parte de qualidade, e a analista e tudo para a gente compor esse time, e a gente foi desenhando o que era a visão de futuro, né? Então, a gente não tinha mais aquele objetivo que era validar se deu certo ou não, porque a aderência foi muito boa. Então, a gente colocou no ar no finalzinho de novembro, e teve todo o mês de dezembro para a gente testar, e as pessoas, vai ser no mês de dezembro, vai ter Natal, vai ter Ano Novo, ninguém vai querer acessar. E em menos de 2 semanas tinha mais de 800 pessoas usando o aplicativo. Assim, sabe, só num jantar de lançamento que a gente fez, a gente olha, acho que isso pode ser legal, acho que pode dar certo. Então, a partir dali, a gente saiu, a gente tem todo o ciclo, né, de que a gente coloca o nosso piloto no ar, testa, valida, e a gente aprende alguma coisa para entrar no próximo ciclo. Nesse próximo ciclo, a gente fechou bem que o que a gente queria com o Conecta era fomentar pequenos negócios e fortalecer a região. A gente tinha um propósito, e a partir desse propósito, a gente conseguiu quebrar. A gente trabalhou muito naquele conceito de Golden Circle. Então, a gente tinha esse propósito de porque a gente estava fazendo aquilo,
definimos os nossos OKRs, né, os nossos objetivos ali, então a gente queria conectar associados, a gente queria fortalecer a região, agregar renda, então a gente tinha 4 objetivos ali. A gente brinca internamente ali que era o Tinder dos negócios, a gente queria dar match entre as pessoas, então a gente pensava muito como a gente ia fazer isso. E a partir desses objetivos a gente começou a acompanhar os nossos indicadores, ver quanto que a gente estava conseguindo de usuários. E o que acabou fortalecendo muito foi a mudança de comportamento no mercado, né, com relação à pandemia. Mas a gente continua acompanhando para... Hoje a gente está fechando esse ciclo. A gente entendeu que o propósito faz sentido, ele conecta com o que o Sicredi tem como propósito e posicionamento. E agora a gente está reaprendendo esse ciclo, fechando mais uma voltinha para no ano que vem a gente definir também o que a gente vai focar e trabalhar. Né? Então, do piloto, assim, que era testar uma hipótese de se ia dar certo ou não, para depois no rollout a gente já conseguiu estabelecer tanto formas de trabalho quanto propósitos, né, e aquilo que a gente gostaria de estabelecer durante o ano também. Legal. Obrigado, Priscila, por esse esclarecimento. Acho que ele é bem importante, porque as pessoas pensam que inovação é fazer piloto. Não, o piloto é um meio para algo. E, naturalmente, entre aquilo que a gente aceita no piloto e aquilo que a gente tem como requisito no rollout, tem uma transição, né? Tem uma transição de nível de exigência, de requisitos, de recursos. Eu acho que tu conseguiu deixar isso aí muito claro, que é bem importante para quem está vivendo essa realidade. Bruno, tem uma pergunta aqui no chat para ti, que é se a Halo só trabalha com instituições financeiras? Sim, eu estava até respondendo aqui pelo chat. Hoje a gente atende Legal. principalmente instituições financeiras pela importância, né, da solução, pela importância que as instituições têm visto na solução e por a gente conseguir agregar soluções financeiras, né, que lá na ponta o que a gente precisa não somente conectar duas pessoas, conectar elas com soluções financeiras, com o Pix, por exemplo, que a gente implementou agora no Sicredi Conecta. Então, a gente sempre quer trazer as inovações tecnológicas financeiras para dentro da plataforma. Então, daí precisa ser uma instituição financeira. Legal. Gustavo, últimas considerações tuas aqui para quem está no lado da startup, quem está no lado da corporate, de que passos podem ser dados iniciais para tentar fazer esse relacionamento aumentar as chances de se transformar em casos legais, como é esse caso do Sicredi Conecta com a Halo. Sim. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Max. Foi um prazer estar batendo esse papo com vocês. Como dica assim, para as startups, estejam próximas das grandes corpos. A startup, muito mais do que essa imagem, né? Talvez mais para o pessoal que está começando com startups, tem muito essa imagem de que precisa muito olhar para investimento. Olhe para o cliente, olhe para os clientes, procurem grandes corporações que elas vão ajudar muito nessa fase inicial. Vai ajudar a ganhar experiência, vai ajudar a descobrir o caminho, muitas vezes validar o produto, né? Ajudar nesse caminho de validação. Traz essa bagagem toda que o Bruno já compartilhou com a gente, que é super importante também. Então, assim, e as grandes corporações, elas estão sedentas por inovação, né? Então, é um casamento perfeito. Então, eu diria assim, gaste menos tempo correndo atrás de investimento e mais tempo correndo atrás de clientes, grandes parceiros nessas fases iniciais. Assim. Acho que seria essa a minha dica aí para as startups. Legal. Obrigado, Gustavo. Muito legal estar contigo aqui. Priscila, e tu me perguntou ontem, a presidente de uma empresa, nossa cliente, que é o seguinte: como é que tu acreditas, Maximiliano, que vai ser a percepção de quem trabalhou com as startups esse ano? Tu achas que eles vão querer trabalhar de novo no ano que vem? Ela me fez essa pergunta. Eu disse, olha, é um trabalho intenso. Se eles vão querer, no ano seguinte, viver essa experiência intensa de novo, vai depender de um conjunto de fatores, mas eu tenho certeza que eles vão ter gostado da experiência. E no teu caso, qual que é a tua avaliação? Tu partiria para um outro projeto que tivesse essa mesma mecânica no ano seguinte?
Ai, eu suspeito de falar falando no frente do Bruno aí, né? Com certeza. Com Vou certeza. fechar minha câmera, vou fechar minha câmera. Brincadeira. Mas com certeza, O que fica assim, para o profissional assim dessa interação? a nossa parceria com a Hello, ela foi muito rica e eu acho que, na minha visão, assim, dentro da empresa, ela foi um case de sucesso, sabe? A gente foi a primeira versão do Inovar Juntos, a gente estava se testando, ainda vendo se isso ia dar certo e a gente já está fechando. Hoje mesmo eu estava pensando, quando estava pensando na live, que a gente já está 2 anos juntos, né? E a nossa perspectiva para o ano que vem é sempre com o Hello, sabe? Sempre pensando nessa parceria, porque a gente se agrega muito, assim, o tempo todo. Então, a partir do momento que a Hello ela tem contato com outras empresas, eu tenho bench de outras empresas. Então, há poucos dias atrás, eu conversei com outro cliente da Hello, com uma situação muito parecida com a minha, e a gente tentando resolver. Também era uma cooperativa que também estava colocando um marketplace que tinha problemas muito parecidos. Então, isso acaba agregando também para a gente sempre. Por mais que agora não somos mais piloto, né? Já estabelecemos um processo, mas olha que rico isso, né? Eu estar próximo da Hello, o Bruno me trazer, olha, conversa com esse meu cliente aqui, que ele pode te dar uma luz nesse caminho que a gente está empacado. Então, essa forma de trabalho, assim, e o que era no começo, assim, um receio, né, do, nossa, o pessoal é lá de Blumenau, vocês estão de Porto Alegre, vão trabalhar aí distantes. Hoje já não tem mais isso, sabe? Inclusive, quando a gente começou a trabalhar de forma de home office, né, o pessoal tudo perguntava para a gente como é que vocês fazem as cerimônias e tal, e porque a gente já fazia cerimônias online há muito tempo, né, por ter essa particularidade. Então, eu só vejo coisas boas, sabe, da empresa, tá sempre... eu estou falando aqui do Case Conecta, né, do Sicredi com a Hello, mas eu vejo que outras áreas também tendo isso, é rico para o Sicredi como um todo, que é uma empresa grande, que tem as suas particularidades ali, tem as suas regras, mas tendo isso como uma injeção, né, dessas empresas como a Hello é muito rico. Então, com certeza, se tivesse um próximo projeto, eu toparia fazer pelo mesmo Legal, estilo. legal. Ou seja, já temos uma candidata a sponsor aí, Gustavo. Tá anotado aqui já. Bruno, tuas considerações aí, e quem quiser conhecer um pouco mais da Hello, app, site, ou seja, como é que conecta aí com vocês, e se tu quiser deixar uma mensagem também para outros empreendedores que estão nessa jornada, fica à vontade e obrigado pela tua presença. Legal, obrigado Maximiliano, Pri, Gustavo pelo papo, todo mundo que assistiu. O nosso site é hallo.app, né? hallo.app. O meu e-mail é bruno@hallo.app. Fiquem à vontade para me mandar e-mail. Eu tenho o maior prazer de conversar com bastante gente. Eu tento ser bem ativo no LinkedIn também, então lá eu tento conversar com outros empreendedores. Depois que a gente foi investido ano passado pela Bossa Nova de São Paulo, né, um Venture Capital, abriu várias portas para isso, para a gente conversar com outros empreendedores. Então, essa troca de experiências é muito válida, e assim como o Gustavo falou, eu concordo muito e estimulo muito outros empreendedores a fazer da mesma forma. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito melhor 100 mil de MRR, né, de recorrência mensal, do que o investimento de 1 milhão. O investimento de 1 milhão, ele acaba se você gastar 100 mil por mês, daqui a 10 meses. Agora, um MRR, né, você ter um cliente parceiro que te ajuda, que quer realmente criar, que quer construir a 4 mãos, a 20 mãos, isso é total valor, né? Eu até tinha preparado, eu não vou fazer a apresentação toda, obviamente, eu tinha só uma imagem que eu queria compartilhar com vocês, que é o quanto a gente vê que o Sicredi abraçou a causa, né? Então, saiu do digital, saiu de impulsionamento, saiu de conversa para ir para agência, para ir para outdoor, para realmente, ele apostou na ideia, ele viu, cara, eu preciso realmente me reinventar, me inovar, eu preciso realmente atrair meus cooperados, meus clientes de alguma outra forma. E a gente ficou muito feliz em poder contribuir junto com eles com isso, e, de novo, como eu falei, principalmente aprender, né? Essa criação
que a gente fez junto, a gente aprendeu muito, a gente viu que a instituição, não só financeira, mas qualquer grande corporate precisa realmente da agilidade das startups, assim como as startups precisam dos processos de uma corporate. Né? Então, eu sim estimulo a todos os empreendedores a procurar corporates, procurar empresas, programas de inovação. É muito rico essa troca que a gente consegue fazer, mas a gente volta lá na fala do Gustavo, estejam preparados, né? São pessoas, então saibam que vocês vão ter, igual ao casamento, né? Quase um casamento, Alô e Sicredi. Então, um pouco tem que ceder aqui, um pouco tem que ceder lá, mas no final a gente está todo mundo feliz embaixo do mesmo teto. Então, é isso que eu queria deixar. Obrigado, gente. Legal, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Priscila. Obrigado, Gustavo. Todos que estiveram conosco aqui no Zoom, no YouTube. E esse foi o 4º evento do Corporate Pitch 2020. Na próxima semana, no dia 15, temos Unimed e Conexa. E a todos que estiveram conosco, muito obrigado e um ótimo final de 2020. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, até mais.